Oi gente, então esse daqui é o meu segundo vídeo do relato do meu silicone. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, saiba que tem o primeiro, que eu conto a primeira parte da minha cirurgia, e esse vídeo eu conto a segunda parte do que aconteceu depois. Então se você não assistiu o primeiro, corre lá, assiste o primeiro, a primeira parte, depois vem pra esse aqui assistir a segunda parte do vídeo, tá? Como eu tava falando, minha mãe abriu ali pra fazer todo o processo do curativo, e a hora que ela tirou a gaze, começou a jorrar um líquido do meu peito. Óbvio, né, que eu mandei uma foto e uma mensagem pro doutor, perguntando pra ele o que tinha acontecido, e ele falou que era somente um seroma e que aquilo era normal. Eu pesquisei a respeito, e lembra que eu contei lá no primeiro vídeo que no segundo dia de cirurgia eu passava a mão aqui no meu peito e eu sentia como se tivesse um fluido, uma água aqui dentro? Então, quando você faz qualquer cirurgia, seja lipo ou mamoplastia, enfim, tem um trauma ali que você sofre naquela região. No caso da prótese, você precisa remover ali todo o tecido, né, todo o fluido aqui de dentro, para colocar, para encaixar a prótese. E gera então um trauma na sua mama, ocasionando nesse fluido, nesse líquido no peito, que sim pode acontecer em várias cirurgias. A questão é, como o doutor disse pra mim que não precisava usar o dreno e não precisava fazer a drenagem, o meu peito teve esse trauma e acumulou esse fluido, essa água, né, o seroma ali dentro, e só resolveu sair quando nós retiramos ali a primeira vez os pontos, e aí naquele pontinho que começou a inflamar foi por onde esse líquido quis sair. E por conta da segunda sutura, a pele já estava bem fragilizada, então rompeu um pontinho ali de novo e começou a sair esse fluido. O doutor me disse que ficaria saindo isso aí do meu peito durante uma semana mais ou menos, e que depois isso ia fechar e ia cicatrizar. Mas ao mesmo tempo que o seroma começou a sair, os pontos também começaram a estourar tudo de novo, e aí a única coisa que estava segurando ali a minha prótese no lugar era uma fina camada de pele interna, né, só uma carninha ali que estava em carne viva segurando a minha prótese, e os pontos todos estourados. E conforme foi passando a semana, eu já tinha, né, marcado um retorno com ele para ele avaliar e visualizar tudo ali, o que tinha acontecido, para ele resolver de novo o meu problema. Conforme foi passando a semana, realmente o seroma começou a diminuir, mas começou a sair um sangue, assim, era uma mistura de seroma com sangue no final, né, ali no final da semana. E aí era uma quarta-feira, eu tinha marcado o retorno com ele, que era o dia que ele iria estar aqui em São José, na sexta. Então eu passei praticamente essa semana toda com os pontos todos estourados, né, e meu peito ali super sensível, passando dor, porque tava uma camada só de pele, tava em carne viva, enfim. Aí então de quarta para quinta, eu tinha mania de fazer os meus curativos ali na parte da tarde, e eu percebi de manhã, na quinta-feira de manhã, eu colocava a mão aqui embaixo e eu vi que tinha alguma coisa diferente, além de tudo isso que estava acontecendo, alguma coisa ali não estava certa. E aí de tarde eu abri o curativo, a hora que eu tirei a gaze, que eu olhei os pontos, né, a pele toda rasgada e a prótese aparecendo. Ai, eu não gosto nem de lembrar esse momento. Mas, gente, nesse momento, a hora que eu vi a prótese aparecendo, eu entrei em desespero. Eu não sabia o que fazer. A minha sorte é que o Alan chegou bem na hora, conseguiu me acalmar, pegou o celular, mandou mensagem pra ele. Ele estava no consultório dele à noite ainda, e mesmo assim ele não me atendeu. Ele falou que era pra eu cobrir tudo aquilo, colocar o sutiã fechado e deixar que no dia seguinte, no caso na sexta, ele iria me avaliar e tentar resolver o meu problema. Nesse momento, a gente fica tão desnorteada, com a mente assim, tão, sabe, que eu não sabia se eu ia pro hospital. Minha mãe queria me levar pro pronto-socorro, né, mas eu não sabia qual que seria a tratativa deles naquele momento, e eu não sei por que eu optei por fazer o que o médico disse, de ficar em casa. Eu fiquei deitada ali de repouso, cobri com bastante gás e coloquei o sutiã cirúrgico para não ter problema da prótese sair de fato, e no dia seguinte eu ia ver toda essa questão com ele no consultório. Chegou outro dia, o horário de eu ir já pro consultório dele, a secretária dele simplesmente me liga falando que ele não poderia vir porque estava doente, então ele não poderia ir para São José por conta de saúde.
Sendo que no dia anterior, à noite, ele estava no consultório e não me atendeu diante de toda essa situação, não quis me atender naquele momento, só no outro dia, e no outro dia ele estava supostamente doente e por isso que ele não iria, mas que era mesmo assim para eu permanecer lá no consultório dele, porque ele ia fazer uma chamada de vídeo com o assistente dele para ver o que estava acontecendo ali, sendo que eu já tinha mandado foto para ele, já tinha falado que a prótese estava aparecendo e mesmo assim ele optou por isso. Lógico, né, minha mãe pegou o celular da minha mão, ligou pra ele na hora e falou, né, que pessoa em sã consciência que tá vendo seu paciente ali com a prótese praticamente pra fora e não vai fazer nada. E aí ele viu, né, a gravidade do negócio e falou que ia ligar pra um cirurgião que era amigo dele, aqui de São José, que tem inclusive um hospital, enfim, que ia ligar pra ele ajudar ali em todo esse processo. Eu fui até o hospital desse cirurgião, ele me recebeu, me avaliou, olhou ali, saiu da sala, ficou um tempão conversando com o meu cirurgião, né, por telefone, depois voltou e ele disse que teria duas opções que poderíamos fazer ali para resolver o meu problema. Ele disse que não sabia por que estava abrindo meu peito daquele jeito, por que os pontos estavam estourando, que poderia ser uma possível bactéria que estava ali ocasionando isso e que nessas duas opções teria assim a seguinte opção. Primeiro, era retirar a prótese, deixar meu peito cicatrizar durante 6 meses e depois reimplantar outra prótese. A segunda opção era retirar, lavar o meu peito com antibióticos e tudo mais e colocar uma outra prótese. Lógico que eu optei pela segunda opção, né? Eu não ia ficar 6 meses sem a prótese, enfim. E eu optei então pela segunda opção e ali, lógico, para não deixar o peito aberto, ele fez uma outra sutura, tampou direitinho. E aí, de sexta, fiquei sexta, sábado e domingo em casa e na segunda já estava marcada a data da segunda cirurgia. Aí já deitada lá na mesa de cirurgia, o doutor chegou pra mim e falou que isso é um caso raro, que normalmente não acontecia esses casos com ele e tudo mais, mas que ele ia resolver o meu problema. Na cirurgia ele recolheu um restante de fluido que ainda estava no meu peito, levou para análise para ver se realmente era essa bactéria que estava ocasionando ali na abertura dos pontos. Claro que não era, deu negativo, não tinha bactéria nenhuma, era só a negligência do cirurgião. E aí nessa cirurgia ele deixou com o dreno, né, ele optou por usar o dreno, ficou ali uma semana ainda saindo um pouco desse fluido que estava. Também optou por retirar os pontos depois de 20 dias, não com 15. E aí eu lembro que ele deixou escapar no dia que eu fui tirar os pontos, de que ele estava com o mesmo problema com uma blogueira aqui de São José, que tinha causado ali um seroma também no peito dela, que estava com o mesmo problema, que no caso dela seria um pouco mais grave que o meu, e que ele estava tentando resolver esse problema com ela. Depois de tudo isso, eu ainda descobri que não era só o caso dessa blogueira, que tinham outras meninas também que tinham colocado com ele e tinha dado o mesmo problema. Por isso que eu não divulgo o nome dele aqui, não indico, não tô falando que ele é um péssimo cirurgião, porque eu vi várias pessoas que colocaram com ele e deu certo, mas não vou indicar esse cirurgião aqui nesse vídeo. E faz um pouco mais de um mês que eu fiz essa cirurgia, não estou 100% ainda, mas estou bem melhor do que eu estava, por isso que eu optei por vir aqui contar tudo isso pra vocês. Não me arrependo de ter colocado, talvez a única coisa que eu me arrependo é de não ter procurado um profissional que se atentasse mais ali com toda a situação. Gostei do resultado sim, por mais que eu tenha passado por tudo isso. Ainda tem muita coisa para se recuperar aqui embaixo, né, a cicatriz e tudo mais. Por isso eu quero que esse vídeo sirva de alerta para todas as meninas que têm vontade de fazer qualquer tipo de cirurgia. Procure, pesquise muito bem o cirurgião que vai fazer a sua cirurgia, porque isso é fundamental. Porque se ele tivesse me dado toda a atenção, né, lá no começo, quando eu questionava ele sobre todas as coisas, talvez tudo isso que eu passei teria sido evitado. Mas como eu não tive essa atenção, né, não tive toda essa tratativa da parte dele, tive que passar por tudo isso. Por isso que eu estou aqui alertando vocês para não acontecer isso com vocês também. Claro, né, que pode acontecer de uma cirurgia ou outra ter alguma complicação, mas se você tiver a assistência aí do seu cirurgião, muita coisa pode ser evitada sim. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse relato aí, fica a dica então pra vocês. Se vocês quiserem outros vídeos, não deixe de se inscrever no canal. Se você passou por qualquer situação do tipo, ou conhece alguém que também passou por isso, deixe o seu comentário aqui abaixo que eu quero interagir com vocês, deixe o seu like no vídeo ou compartilhe aí com as suas amigas também, tá?
Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!